Chegamos, enfim, ao motivo dessa disciplina. Vamos entender a relação de turismo e eventos nessa aula. No passado nós falamos sobre segmentos de turismo, não é verdade? Pois bem, o turismo de eventos é um desses segmentos. E é um segmento da atividade turística que vem apresentando crescimento no Brasil e no exterior. Proporciona à localidade receptora a entrada de novas receitas, além de geração de novos postos de trabalho, refletindo diretamente na economia local. O turismo é uma atividade sazonal e os eventos auxiliam no equilíbrio dessa sazonalidade, uma vez que, por motivo de logística, geralmente são realizados em períodos de baixa temporada. Falamos sobre isso em aulas passadas, por isso eu vou usar o mesmo exemplo que eu utilizei, falar de, por exemplo, cidades litorâneas, né, que vivem do turismo, por exemplo, que estão ali banhados pelo mar e tem o período, né, de verão. E aí o que se faz no inverno? É baixa temporada. As pessoas não vão procurar praia no inverno. Então, geralmente aí entram os eventos, né? São programados justamente para que atendam a localidade turística nesse período em que a procura daquilo que eles são mais fortes é mais baixa, tá? Então, essa é uma estratégia que bastante, não só no Brasil, como também no exterior. Bom, assim como ocorre no turismo de eventos também tem-se o efeito multiplicador, mobilizando vários setores da economia. Então, no turismo de eventos, a gente sabe que organizadores profissionais de eventos têm trabalho, agência de viagens tem trabalho, empresas de transporte têm trabalho, meios de transporte, alimentação e bebidas, aluguel de espaço, agência bancária, gráfica, entretenimento, empresas de decoração e etc. Né? Cerca de 50 outros segmentos podem ser atingidos aí. E aí vem o efeito cascata, que os benefícios se estendem não só aos profissionais que trabalham especificamente ali no turismo de eventos, mas os profissionais que oferecem apoio a esse evento também, eles são beneficiados com isso e, consequentemente, seus fornecedores, os seus terceirizados, os seus funcionários, etc. Fora isso, as comunidades envolvidas também são beneficiadas. Vamos colocar o exemplo de um grande evento esportivo. No Brasil nós tivemos dois, na verdade, né? A Copa e os Jogos Olímpicos. Então, todos os locais onde foram realizadas a Copa, deixou-se ali pelo menos um estágio preparado no padrão FIFA. Não foi isso que a gente ouviu? Né? Um padrão de excelência internacional. E aí aconteceu o evento e ficou ali para a localidade, aquele estádio. E não só isso, para receber a Copa tiveram que fazer planejamento na área de segurança, mexer em infraestrutura, né, pavimentação, uma série de outras questões que ficou ali para a comunidade. Da mesma forma, os Jogos Olímpicos, que aconteceram apenas no Rio de Janeiro. Então, foram muitas mudanças na cidade para atender estrangeiros, atender o evento, atender a comunidade esportiva, que acabou ficando ali para a cidade e para que a população usufrua. Isso também as comunidades. E quais são os benefícios de aliar turismo e eventos? Bom, são atividades que crescem juntas pela disponibilidade de informação, facilidade de locomoção, descontos que fomentam o interesse em fazer essas viagens para participar de eventos. A realidade é uma quando uma pessoa pretende viajar sozinha, da realidade onde vão 20 pessoas, né? Existe mais desconto para isso, fica mais em conta. Além de todo um programa já montado, já fácil para quem vai viajar. Os hotéis se expandem, criando espaços para receber eventos com salas equipadas, né? Porque visando receber eventos, eles vão buscar uma estrutura
melhor para isso, muitas vezes na sua própria sede, para estimular, né? Uma vez que quando você recebe um evento, você tem ali uma demanda mais ou menos garantida, né? Por exemplo, um congresso científico que está lá esperando mais ou menos 200 inscritos. Então, acredita-se que desses 200, uma boa parte vai ficar no próprio local do evento, que é aquele hotel. Até mesmo restaurantes podem oferecer essa facilidade para realizar o evento ou também para fornecer alimentação durante aquele período num custo mais acessível, que é possível também. Esse é um dos benefícios que é sempre recorrente. Criação de centros de convenções para abrigar maior quantidade de público. A cidade passa a querer investir nisso, uma vez que recebe uma grande quantidade de pessoas a cada vez que o evento é realizado. Essas pessoas deixam ali, né, o seu rendimento através do pagamento do hotel, dos restaurantes, de passeios, de uma série de atividades. Então é bom para a economia da cidade também, de forma que a própria cidade pensa, né, na criação de espaços específicos para cada vez mais receber mais eventos, né? E a cidade se esforça junto para captar e estimular essa economia. Para isso, é sempre importante entender ali, como falamos anteriormente, a parceria entre as empresas privadas e instituições públicas na busca por melhoria de infraestrutura, capacitação de mão de obra e segurança ali, para que o pessoal do turismo consiga realizar bem seu trabalho, receber bem aquele viajante, né, oferecer para ele a melhor estadia possível, né, ser bastante hospitaleiro, e muitas vezes só as empresas não dão conta disso, é preciso dessa infraestrutura pública, conforme nós já falamos. Mas os eventos, eles podem ser utilizados como atrativo de turistas? Claro, né? As festas populares atraem grande número de visitantes. Aqui a gente tem alguns exemplos. O Oktoberfest, que é realizado no Brasil, lá na cidade de Blumenau. Então, sabe-se que todo mês de outubro pode-se ir lá a Blumenau e comemorar essa festa, participar dessa festa, das cervejas artesanais. Tem também Paraty, no Rio de Janeiro. A cidade de Paraty é uma cidade na região dos lagos, muito bonita, e também é conhecida por abrigar a Feira Literária de Paraty. Natal, também no sul, é conhecido é muito visitado no período de Natal, pela festa linda que eles fazem lá, pela celebração do Natal. Muitas atrações envolvendo Papai Noel e todos os aspectos do Natal, com paradas, né, pela cidade, shows e uma série de outras atrações também. Então, é muito comum que as pessoas vão visitar Gramado nessa época de Natal, entre outras programações que eles têm. Nós temos exemplo também aqui em Palmas. Temos a região de Taquarussu, que não era muito estimulada, né? Não tinha muita visita. Criou-se então lá o Festival Gastronômico de Taquarussu. Então, os profissionais do ramo já se preparam o ano inteiro para participar daquele momento, assim como também as pessoas que vêm visitar a cidade, as pessoas que moram na cidade, sabem que nesse momento eles vão poder visitar a região para participar do festival. Outro item também, que é bem famoso no Brasil, as festas de São João, né? Tem algumas cidades do Nordeste que oferecem as festas de São João, e aí elas são famosas nesse período também. É tão cheio quanto qualquer outro lugar turístico, como Natal, ou como Natal em Gramado, por exemplo, né? Então é bem cheio, atrai multidões, né? E uma das vantagens é que os eventos costumam, de aliar evento com turismo, é que os eventos costumam ter datas fixas para sua realização. Então, sabe-se que o Festival de São João
vai ser em novembro, então as pessoas se preparam para isso. Outubro, Oktoberfest, conforme eu falei. Natal em Gramado, como eu falei, sabe-se que é no mês de dezembro. Então, eles costumam ter ali datas, períodos fixos, de forma que as pessoas já conseguem se programar para fazer aquela viagem, né? Só que para dar certo, é preciso ter o envolvimento de todos os profissionais do turismo, do comércio local, do poder público e comunidade, porque é um evento da cidade, né? Então a cidade oferece, não necessariamente com evento público, mas ele fica conhecido como o evento da cidade. As pessoas vão utilizar os espaços da cidade. Então, para que elas tenham interesse, motivação de voltar, é preciso que elas sejam recebidas com muita hospitalidade por todos os atores envolvidos ali naquela atividade. Isso porque, pessoal, se o local não estiver adequado, o evento ele pode ser embargado, pode ser cancelado, pode ser suspenso, ou mesmo acontecer alguma fatalidade, como a gente já viu acontecer em casas de show no país, por exemplo, né? Então tem que ficar bastante atento a isso. Bom, sobre o espaço para eventos, é importante ter em mente que a escolha da localidade vai contar muito, né? O que essa localidade tem de atrativos. Nós já falamos atrás de algumas possibilidades de atrativos, como por exemplo de recursos naturais, de praias, né? Possibilidade ali de, de algum polo artesanal, alguma, né, zoológico, jardim botânico, coisas nesse sentido. Então a escolha da localidade é importante porque é um evento. Então, um evento num lugar lindo, paradisíaco, certamente vai ser muito mais atrativo do que num lugar onde não tem muita coisa para fazer. Tem um tempo chuvoso, uma série de questões ali que envolve. Outra questão importante é ver isso, o período que o evento vai ser realizado e qual a expectativa que se tem para tempo, né? Então, se for um local que venta muito, chove muito forte, é preciso atentar para essas informações. Mas, enfim, a escolha do atrativo é importante, que numa cidade super turística, ela vai chamar muito mais atenção do que uma cidade que não tem nenhum atrativo adicional para aquele evento. É óbvio que as pessoas estão indo para o evento, né? Mas muitos aproveitam essa viagem para conhecer a localidade. Enfim, a cidade precisa ter também estrutura para o evento, como espaço para reuniões com a capacidade certa. Que, entre parênteses, aqui eu coloquei capacidade de carga, a gente tem um capítulo sobre isso, mas é essa capacidade que tem que se observar do local que vai receber o evento. Qual é a previsão de público, a expectativa de público? Esse local tem capacidade adequada para receber esse público? Foi feito um cálculo, nós temos exemplo lá na apostila de como fazer um cálculo da quantidade de pessoas esperadas pelo metro quadrado ali do evento, né? Então é importante observar se esse local é adequado em relação à segurança, né, se atende à expectativa dos ambientes necessários para eventos, vai precisar de evento aberto, fechado, enfim, qual o tipo de atividade que vai ser realizado ali. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Não simplesmente, é um evento para 300 pessoas, vou só procurar um local que tenha essa capacidade. Não, muitas outras coisas estão envolvidas aí, inclusive a atividade que vai ser exercida naquele local. Então, é preciso estar bastante atento a isso e certificar que esse local é adequado. Outra coisa, infraestrutura de restaurantes. Se esse evento é muito grande, é importante que tenha restaurantes ali em volta, né? Para que as pessoas não percam muito tempo se deslocando para se alimentar e às vezes pode até mesmo não voltar pelo trabalho dado, né? E também a facilidade de transporte, uma vez que as pessoas precisam chegar ao local e se locomover todo o tempo do hotel para o evento, para os restaurantes e para as demais atrações que tiver interesse. Bom, na falta de disponibilidade de algum serviço importante, como esses que eu acabei de citar, existem outros ainda, que é importante olhar em termos de estrutura, né, que a cidade tem que ter ali para abrigar bem aquele viajante.
Cabe ao organizador do evento estar atento à necessidade de forma a contornar esse problema. Aí entra a hospitalidade, tá? Por mais que aquele local não tenha a estrutura ideal, então tem que se pensar numa forma de realizar aquele evento, tendo em vista que é preciso atender a expectativa daquele viajante naquilo que ele pretende para aquela viagem. Então, é preciso também atentar para as permissões, licenças e burocracias necessárias para utilizar cada espaço. Por exemplo, se vai usar um estádio, um local público, aberto, ou mesmo uma empresa, então tem que ver se a documentação está adequada, precisa ver se as permissões, né, elas estão todas em dia, né, se está adequado de acordo com as instruções dos bombeiros. Então tem que conhecer qual é a necessidade, né, para essas orientações e ver se aquele local ali atende ou se será necessário providenciar algo mais. Quem deseja trabalhar com eventos deve saber que essa atividade ela envolve muita pressão, muitos detalhes, muita responsabilidade, né? Entre outras coisas. Então, o ideal é que o profissional que trabalha com eventos ele tenha, em especial, profissionalismo. Ele leva esse trabalho muito a sério, entenda que ele está trabalhando ali com expectativa não só da pessoa que está demandando o evento, mas de todos aqueles que estão participando dele. Então, por isso ele precisa também ser comprometido com cada área, né, para que tudo seja realizado da forma desejada ou da forma que foi contratada, né, independente de qual seja a função. Flexibilidade porque acontece de tudo, né? Então é preciso saber que vai vir imprevistos, então tem que saber se adequar a eles. Ter capacidade de iniciativa, porque são muitos detalhes, muitas decisões que precisam ser tomadas, então é importante que as pessoas tenham essa capacidade para oferecer ajuda, né, ou oferecer um trabalho extra, mesmo que não tenha sido solicitado, né, de forma que colabore ali com a realização do evento. É preciso ter paciência, porque evento trabalha com gente, trabalha com cliente, com fornecedor, uma série de questões, e aí não dá para ficar perdendo a paciência toda hora, tem que aprender a aguentar essa pressão e conseguir resolver os problemas dentro de calma e ponderação possíveis. É preciso ter organização. Então, dependendo do evento, vai ter muita gente, muito trabalho a ser feito, dependendo da área que você foi contratado para fazer. Então, saber organizar ali a sua atividade, as suas funções, de forma a executá-las ali de forma harmônica também é fundamental para atender bem o público ali que você está servindo de alguma maneira. É importante ter atenção aos detalhes, porque isso faz toda a diferença. É isso que vai diferenciar o trabalho de um com o trabalho do outro. Então, esse é um requisito muito importante. E os dois pontos finais estão no final, não porque eles não sejam importantes, pelo contrário, para a gente até dar bastante ênfase. Uma coisa super importante profissional de eventos é pontualidade. O profissional para trabalhar no evento precisa chegar lá com antecedência para se organizar com calma e preparar tudo que vai precisar para exercer sua função. Então, pontualidade não para a hora que o evento vai começar, mas para a hora que foi determinado para você chegar e realizar o seu trabalho ou para entregar o produto que foi contratado, enfim. A pontualidade é super importante. Não dá para realizar, por exemplo, uma decoração de casamento enquanto o casamento está acontecendo, certo? Então ele tem que ser feito com antecedência, de forma que até aquele convidado que seja super adiantado chegue lá e já veja tudo pronto. Outra coisa é descrição, porque quem trabalha no evento tem que entender quem é a personalidade ali daquele evento, quem é o ponto focal, quem merece a atenção ali,
né? Então, os profissionais eles precisam entender que eles precisam ser discretos, que não são eles ali o foco da atenção. Então, é preciso se portar dessa maneira, de forma que o evento seja realizado e que as pessoas certas ali sejam atendidas e apareçam. Organizadores de evento, aqueles que vão estar à frente da organização. Então, separamos aqui 10 regras básicas. A primeira é gostar do que faz, porque esse trabalho exige muita dedicação durante todas as etapas e muitas vezes as etapas são longas. Aceitar o fato de que problemas sempre poderão acontecer. Não adianta, imprevisto acontece. Então é preciso ter tranquilidade para entender os percalços que possam ocorrer para resolvê-los bem. É ter conhecimento. Então, o conhecimento técnico é fundamental para exercer ali essa função de organizador de eventos, né? E o profissional ele precisa ter esse conhecimento técnico que isso também dá segurança para agir e firmeza em suas decisões. A quarta regra seria responsabilidade. É necessário ter em mente que o organizador do evento é o responsável por tudo. Não dá para terceirizar, não dá para falar que foi o fornecedor que estragou, que tal funcionário não chegou na hora. O organizador é o responsável por todo evento. A quinta regra é a visão de futuro. É preciso entender que os reflexos do evento podem ocorrer até 1 ou 2 anos depois, até mais depois do seu término, né? Por exemplo, no Brasil, ouvimos falar muito de Rock in Rio. A cada edição fala das edições passadas. Então, os eventos eles vão ficar na história. Então, é importante ter essa visão de futuro que você está fazendo aqui, está refletindo ali para o seu currículo lá na frente, positiva ou negativamente. Visão de mercado. Entender que cada centavo investido no evento terá retorno positivo em direção aos objetivos almejados, ok? Mas é preciso também saber investir, né? Sem excessos, mas de forma a atender bem ali o seu evento e a expectativa do público que vai aparecer. É preciso também ter objetividade, porque é melhor garantir uma boa estrutura, sem grandes extravagâncias, né? Ainda que básica, mas que consiga ficar pronta a tempo e que consiga ser custeada pelo evento, do que preparar uma mega estrutura que depois vai ficar ali capenga, não vai poder se realizar. A nona regra é a nona regra, desculpe, é o cliente vem sempre em primeiro lugar, né? Então deve-se buscar atendê-lo da forma mais hospitaleira possível. E a décima é ter diferencial, sem infringir as regras do bom senso e do bom gosto, ok? É importante ter aquela atenção aos detalhes para se diferenciar ali na qualidade, de repente, do evento que você está organizando. Na área de turismo, outro conceito que é bastante utilizado, conhecido, é o de lazer. Lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, ou seja, para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, vamos falar sobre alguns aspectos aqui importantes de conhecer sobre o lazer. Então, primeiro, não é a atividade em si que caracteriza como atividade de lazer ou não, mas sim seu caráter desinteressado em fazer, ou seja, a não obrigatoriedade de executá-la, mas a opção de fazê-la por simples prazer. Por exemplo, ler pode ser uma obrigação, mas de repente ler um romance ou livro de seu interesse, aí para você já pode ser uma atividade de lazer, entendeu? É importante, o lazer é importante por ser um momento de recarregar as energias. Então pode ser, o lazer ele pode ser tanto uma atividade externa, ao ar livre, brincar em um parque de diversões, ou em uma praça pública, ou fazer um esporte radical, como pode ser o que você definir, o que vai te satisfazer ali, promover esse momento de relaxamento. Pode ser assistir televisão, uma série, um filme,
pode ser simplesmente descansar ou ler um livro, como eu já falei, enfim, aquilo que vai te gerar ali algum prazer desinteressado, né? Livre, que você vai poder fazer livremente. Os eventos são a oportunidade de oferecer atividades de lazer aos participantes e, ao mesmo tempo, gerar emprego e renda. Então, independente do caráter do evento, os horários livres são oportunidade de descanso e de conhecer a localidade que você está visitando. Além disso, percebe-se uma participação maior, mais assídua por parte dos participantes nos eventos que permitem aos mesmos a possibilidade de conhecer e apreciar a localidade visitada. Afinal, se não dá tempo de sair e aproveitar a cidade, por que escolher uma cidade bonita ou agradável, não é isso? Não é mesmo? Então, lembrando que às vezes profissionais participam de eventos por interesse mesmo da área profissional, acadêmico, seja lá o que for, mas também gostam de aproveitar aquela viagem para conhecer ali a localidade. Então, ter esse espaço reservado de lazer é importante até mesmo para garantir público.